Alô, galera! Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Diversos assuntos, né? Como sempre. Bom, terça-feira hoje, dia 27. Ontem foi 26, Vascão jogou. Levou 1-0 do Atlético Paranaense, em casa, né? Em São Januário, 9 da noite. Levou 1-0 do Atlético Paranaense. Depois, no segundo tempo apenas, né? Jogando melhor do que vinha jogando no primeiro tempo. Conseguiu empatar. Depois fez um gol, a meu ver, legítimo do Hugo Moura. A gente sofreu um gol assim contra o Atlético Mineiro, né? O Hulk fez o gol, teve uma participação de um cara, ou melhor, teve uma não participação de um cara que estava ali perto dos zagueiros. O VAR não considerou o gol do Atlético e agora não considerando o gol do Vasco em total falta de paridade, né? E depois o Vasco, tendo sido tungado nesse gol, foi lá e fez o seu segundo gol, né? Numa ótima cabeçada do quanto mais assassino, matador Verratti. Bom, para começar aqui, né, antes de falar de pincelada do jogo em si, a confusão no jogo de ontem, não vou falar muito não, até para não pensarem que eu sou clubista, bairrista, imparcial, blá blá blá. Por mais que eu seja Vasco, não sou aquele cara boçal que fica aqui defendendo o indefensável, mas acho, pelas imagens lá, que a confusão começou com um atleta do Furacão querendo agredir o Piton e o preparador físico, o Betinho, foi lá e empurrou, e aí começou toda a confusão. Depois teve a confusão em outro pedaço do campo, já com o jogo terminado. Não quero falar muito sobre isso, né? Mas eu acho que aquela questão do Marcelo Santana na coletiva de ontem, ficar pedindo desculpas ao Furacão e pedindo desculpas ao presidente, blá blá blá, não caiu muito bem. Porque os caras vieram para cá para dar porrada também. Melhor, para dar porrada. E o Vasco, vendo isso, deu porrada também. E a confusão começou com um jogador do Atlético Paranaense agredindo o Piton. É isso que está lá, né? Não vou falar muito aí, só pincelei para deixar minha opinião, para não ser chamado aqui de imparcial, mas não vejo o Vasco como vilão, não. Ruim de tudo, culpado igual o Atlético, mas vilão, não, senhor. Vasco é o time da virada, Vasco é o time do amor. Quem conhece o Vasco há muito tempo como eu, sempre viu aí o Vasco ter várias vitórias de virada, né, ao longo dos anos, por amor, raça, determinação, entusiasmo, disposição, e ainda mais jogando em casa, em São Januário, né? Ontem, com a torcida apoiando, o Vasco conseguiu virar duas vezes, né? Uma vez um impedimento mal anulado, um gol mal anulado através de um impedimento que não, através de um impedimento que não existiu do Verratti, e depois o Vasco fez mais um gol, 2-1, né? Para conseguir a virada. E sempre foi assim. Quem lembra aí, quem tem mais idade, né? Em 81, o Flamengo campeão do mundo veio para jogar o Carioca de 82 com Zico, Andrade, Adílio, aquela galera toda. E o Vasco, com Dinamite e alguns jogadores medianos, conseguiu aí ser campeão carioca em cima do Flamengo, campeão do mundo na época. Então é assim, o Vasco, às vezes, por muitas vezes ao longo da sua história, com time inferior, conseguiu virar. E ontem nem achei que o Vasco estava com time inferior, não. O Atlético não está, isso tudo. E vou falar até dos abusos cometidos aí pela imprensa lá que torce para o Atlético Paranaense, pelos youtubers paranaenses, né? Daqui a pouco chego lá. Bom, Verratti saiu muito da área ontem, né? Já vi uma coletiva aqui, já vi coletivas do Rafael Paiva dizendo que ele está atacando o corredor direito, também o esquerdo, mas mais o direito, abrindo espaço para quem entra, né? Quem vem por dentro, fator surpresa. Só que o nosso fator surpresa é fraco. Então acho melhor manter o Verratti mais dentro da área, saindo pouco. Não é para não ter fator surpresa, mas saindo pouco, para que a gente tenha o cara que faça gol, né? Porque Emerson Rodrigues não é o fazedor de gols em contumácia, Adson, o próprio David que não jogou, Payet também não pisa na área, não está fazendo gols, então tem que ser o Verratti mesmo. Atacou o corredor, até pode ser uma variação, mas não sempre, né? Maneirar aí nesse quesito de sair da área com o Verratti. Bom, os dois volantes nossos estão atacando muito lá em cima para tentar ganhar a bola. A gente jogando com dois volantes só,
né? Compondo aí Emerson Rodrigues, compondo também o Adson no começo do jogo, depois o Ryan, mas por várias vezes o Hugo Moura e o Cocão, que estavam... O Cocão estava horrível ontem, né? Irreconhecível. O Hugo Moura também fraco, mas fez o gol lá, gol que não valeu e tal. Estão atacando muito, saindo da área, né? E balançando demais para cobrir lateral. E aí, mais uma vez, aquele erro crônico que o Vasco tem, leva gol na entrada da área, por falta ali. Duas coisas: da vigilância dos volantes ali, em cima da área, da linha da meia-lua, e, como sempre, a zaga entra, né? Ela afunda na área e fica um espaço ali para os caras chutarem como chutaram de novo e fizeram mais um gol contra o Vasco na entrada da área, né? Bom, Vasco com linha muito baixa em vários momentos, tem que ter linha média para que a transição consiga percorrer só um terço, né? Numa linha média, no primeiro terço, você tem que correr o segundo terço, o terceiro terço, e o Vasco não está com gás para isso. O Verratti não tem essa velocidade. E aí, nessa transição da linha baixa para a linha média e para o ataque, você não consegue chegar com muitos jogadores, chega no máximo com 2, 3 contra 4, 5, 6 do Atlético Paranaense. Enquanto a gente não ajustar a questão da linha média, sempre nada de linha baixa, a gente não vai ter uma transição ofensiva forte. Bom, Payet tem que jogar mais no meio. Por várias vezes ele ficava na esquerda, algumas vezes na direita, mas tem que ficar mais no meio, a bola tem que passar mais por ele. E para de achar que o Maicon vai acertar um passe, o João Vitor vai acertar um passe, o Hugo Moura, a bola tem de passar pelo Payet, como passa pelo Modric, né? Guardar as proporções, o melhor dos caras, Modric, a bola tem que passar por ele. E o melhor do Vasco, Payet, a bola tem que passar por ele. É simples assim, né? Bom, ontem, Adson sentiu, ficamos sem atacante pela direita. Ele colocou lá o Ryan, e várias vezes lá como um fixo na área, né? Como centroavantão, puxou mais o Verratti para fora, né? Acho um erro, o Verratti tem que estar lá dentro, mas o Adson saiu porque sentiu, não foi uma opção do treinador, né? E aí já teremos aí no próximo jogo o atacante chileno. Vamos ver se vai ficar no banco, se vai entrar, não sei. Leandrinho tem que ser ala, nunca lateral. Lembra do Pikachu? O Vasco bicou ele, porque colocava de lateral, ele marcava mal, atacava bem demais, e você não pode ser um ótimo atacante como lateral e um ótimo defensor como atacante. É impossível, é inviável. E não pode estar no mesmo lugar, não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou está atacando ou está defendendo. E aí coloca o Leandrinho como ala, vai dar muito mais certo do que colocar como lateral. Deixa o Piton fazer a função mais defensiva, né? Vasco está sem grana, tem que ter essas opções aí mesmo. Entrada do Ryan, entrada do Leandrinho, não tem dinheiro para contratar. Grava isso aí, né? E para fechar aqui, o Vasco tem que manter sempre a sua linha média, treinar a transição, mudar os jogadores, mas ficar pensando que o jogo do Vasco é a transição, não é jogo com linha média. O Vasco não joga com linha alta, o Vasco não marca pressão lá em cima, o Vasco não joga posicional, é linha média, transição. E para fechar aqui, muito desrespeito ontem com a mídia do Atlético Paranaense, a mídia aí do Paraná contra o Vasco, né? Desdenhando do Vasco, né? Pô, perdemos pro Vasco, né? Tem até um boçal lá que falou que o time do Vasco é deplorável, né? Mas se o time do Vasco é deplorável, o time do Furacão também está muito deplorável, né? Tá ruim demais. E quando os caras comemoraram pegar o Vasco na Copa do Brasil, a gente também comemorou pegar o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E eu não vejo aqui a mídia carioca, a mídia vascaína, tanto a mídia tradicional quanto os youtubers ficarem aí tripudiando o Atlético Paranaense. O Vasco, através da sua mídia, o próprio Vasco mantém um pouco mais de respeito aí. Respeito é bom e o Vasco gosta. Tá aí mais uma lição de vida para jogadores do Atlético Paranaense, para a mídia e torcedores. Respeitem mais o Vasco, a história, a camisa e etc. Se gostou do conteúdo aqui, dá um like, se inscreva no meu canal Vasco Análise, sininho aí para receber as notificações, dá um like para mostrar ao YouTube engajamento. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.